Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda o quê? Morte. Mas passará por uma primeira. O vencedor não sofre por ter suportado, por ter sido fiel a Cristo e a sua palavra, não sofre o dano da segunda morte, mas passa pela primeira. Não é verdade? Existe uma primeira que todos nós vamos passar. Porque se existe uma segunda, há uma primeira morte. Qual é a primeira morte, pastor Sandro Diniz? A morte física. E a segunda morte? A morte espiritual. Anote aí. O dano da segunda morte é o resultado da persistência da pessoa em continuar no erro, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E que se deixa ser guiado por eles. Continua naquilo, mesmo sabendo que tem que sair daquela situação. A vida da pessoa, espiritualmente, se torna uma vida em branco. Vejamos o que o apóstolo da graça, Paulo, diz, ensina para Timóteo, sobre essa questão, sobre a condição de vida de algumas pessoas que estão passando pela segunda morte, pelo dano da segunda morte, que diz aqui. Na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 6. Vamos compreender um pouco mais acerca dessa questão. Que o apóstolo João diz aqui nas conclusões do verso 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Vejamos agora o que Paulo ensinou para Timóteo acerca disso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o 5, verso é o 6. E começa assim, o Evangelho, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, a partir do verso 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está o quê? Morta. Aquele que vive na carne, mesmo vivo, está o quê? Morto. Pastor, como pode uma pessoa estar viva e morta ao mesmo tempo? Como pode um negócio desse? Quando você anda sem ser guiado pelos princípios da palavra de Deus. Quando você tem uma vida que você não é guiada pela palavra de Deus, você é um morto. Você está passando por essa segunda morte que falou João. Quando uma pessoa anda fazendo a vontade da carne, amado, ela vai viver uma vida inteira lançada nessa segunda morte. Quando ela não se reconcilia, quando ela não muda, ela vai viver uma vida inteira lançada nessa segunda morte. Então, você pode estar vivo, andando, comendo, conversando, trabalhando, você pode estar namorando, casado, e está morto ao mesmo tempo. E está vivendo essa segunda morte ao mesmo tempo. Mas segundo o Evangelho, pastor Allan Kardec, mas segundo o Evangelho espírita, mas segundo o esoterismo, mas segundo fulano tal, aquele que não cumpre a sua parte aqui com Deus, volta para passar pelo dano da segunda morte, ou seja, volta a participar de carne e sangue pela segunda vez. Essa é a doutrina
sustentada pelo espiritismo, pelo esoterismo e por muitos ismos da vida aí. Segundo o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, aquele que não cumpre a sua parte aqui com Deus, é que passa a viver o dano da segunda morte. Nós não temos aqui que viver segundo o Evangelho dessas pessoas. Mais que o segundo Evangelho, Allan Kardec diz que a pessoa ela tem que reencarnar novamente. Uma vez que ela reencarna novamente, aí ela passa pelo dano da segunda morte. Não tem nada a ver. Nós não estamos aqui para viver segundo o Evangelho dessas pessoas, mas segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma vida pautada na palavra de Deus. Lá no livro de Jó, anote como observação na folhinha do seu estudo. Lá no livro de Jó, capítulo 7, do verso 9 ao 10, diz que aquele que desce à sepultura, jamais tornarão a subir. Então não tem ninguém dando uma voltadinha. Não existe essa de voltar de novo, de reencarnar. E o apóstolo Paulo, a respeito desse mesmo assunto, diz, em Hebreus 9, 27. Anote também. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e não duas. Como sustenta a doutrina de Allan Kardec, e do espiritismo, e do esoterismo, e tantas outras doutrinas por aí. Eles dizem também, essas religiões, esses lugares que sustentam a doutrina da reencarnação, é bom a gente fazer um comentário sobre isso, já que estamos falando sobre o assunto, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Eles dizem que João Batista foi a reencarnação do profeta Elias. Mas é muito importante deixar aqui registrado que no livro de João, capítulo 1, a partir do verso 19, o próprio João Batista, interrogado pelos judeus, ele falou: eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou o João Batista. Porque nessa evidência de João, capítulo 1, a partir do verso 19, os judeus perguntam: tu és Elias? É daí que muitos começam a questionar, né? Que João Batista era a reencarnação de Elias. Tu és Elias? E ele: não sou. Tu és o profeta? Ele responde: não. Eu sou a voz que clama no deserto, eu sou o João Batista. Elias é Elias e eu sou o João Batista. O que aconteceu, e que muitos lá fora não entendem, eu declaro a mente de Cristo ativada, os teus olhos sendo iluminados, amado irmão que me ouve nesse momento. O que aconteceu é que Deus usou Elias e também a João Batista de forma parecida. Amém. Havia em Elias perseverança, como também em João Batista. Quanta coisa João Batista sofreu, né? Mas foi perseverante. Havia nele também intimidade com Deus. Em João Batista, assim também em Elias. Dedicação a Deus. Compromisso do servir a Deus. Tanto em um como no outro. E só. João Batista era João Batista e Elias era Elias. E com esse verso a gente entende que João Batista não era a reencarnação de Elias. Amém, igreja? Amém. Esse assunto
Dá um bom tema para o futuro, né? Um bom tema. A primeira morte e a segunda. Dá um bom tema. A primeira morte e a segunda. Porque Jesus traz palavras que, com esse assunto aqui, com essa nossa conversa que estamos tendo, fica mais fácil de entender. Como, por exemplo, aquele momento que Jesus diz para aquele rapaz que queria ser discípulo, que queria seguir a ele. Isso está descrito lá em Lucas 9, 57 ao 62. Um jovem rapaz chega para Jesus e diz: eu quero te servir. Ele é. Mas primeiro, Senhor, me deixa sepultar a minha família. Deixa eu sepultar a mamãe, meu papai, os meus. Deixa eu enterrar a minha família. Deixa eu sepultar os mortos. Aí Jesus falou: deixa que os mortos enterrem os seus próprios o quê? Mortos. E é aí que temos que ter olhos iluminados à mente de Cristo. Não tem cabimento um morto enterrando outro morto. Espera aí. Está chegando a finada. Aí o morto se levanta, o marido. Agora eu vou enterrar ela. Um morto enterrando o outro. Não tem cabimento um negócio desse, né? Ei, lá vem a minha véia. Ô, chegou. Aí levanta ele. Agora eu vou enterrar você, minha véia. Que é um morto enterrando o outro. Isso não é o pé da letra, porque a letra mata. Diga, a letra mata. Os mortos que Jesus se referiu e falou para aquele rapaz: olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, eram aqueles que não conheciam a verdade, que não criam em Jesus. Para Jesus, estavam mortos. Eram pessoas mortas, porque não recebiam a sua palavra. Todas as pessoas que nos dias de Jesus, segundo a carne, não recebiam a sua palavra, para ele, eram mortos. Como também nos nossos dias. Com base ao que João falou em Apocalipse. Tem muitas pessoas passando pela segunda morte. Vivo, porém morto. E está conversando, está andando, está trabalhando, mas está morto. Porque não tem aquela proximidade com as coisas de Deus. Porque não tem uma vida guiada pelos princípios do Senhor. É um morto para Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.